Bom dia, bom dia, bom dia Fê, bom dia Ana, bom dia todo mundo que está entrando. Nossa última live da Maratona Slide Factory Online. Só um minutinho, vou baixar minha música. Bom dia, gente, bom dia para todo mundo que está aqui, que acompanhou durante a semana inteira a Maratona Slide Factory. A gente está desde segunda-feira compartilhando conhecimento com vocês. Bom dia para você, se é novo aqui, se é a primeira vez, se você por acaso passou, apareceu para você os nossos stories, apareceu para você o nosso ao vivo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. O Slide Factory é um projeto que eu tenho paixão, onde eu compartilho conhecimento sobre comunicação, como se comunicar melhor, como ser mais didático na sala de aula, com seu cliente, nas redes sociais, enfim, onde a gente fala sobre comunicação de uma maneira mais criativa, usando todas as metodologias para você construir um bom discurso, uma boa narrativa, ou seja, um bom storytelling, e como você também pode fazer isso por meio visual, onde eu compartilho com você as estratégias por trás da comunicação visual. A gente falou de tudo um pouco. Ontem a gente falou sobre imagens, a gente falou como manter o seu público mais concentrado e mais focado no que você tem para compartilhar. A gente falou sobre isso na segunda-feira. E o que a gente falou na terça-feira, gente? Gente, minha memória é péssima, eu tenho tudo anotado na agenda, mas lembrar de cabeça para mim é muito, muito, muito difícil. Eu tô super feliz porque a gente lançou a terceira turma do Slide Factory, do curso, né? Do Slide Factory online, do workshop online. Eu tô super feliz porque tá tendo uma adesão muito bacana, assim. A turma já tá se inteirando pelo grupo, a gente já tem um grupo no Telegram. As pessoas já começaram a se conhecer, a se apresentar. A turma parece ser bem incrível, assim, tem várias pessoas que já são professores, pessoal de pós-graduação. Já recebi pergunta, muita gente perguntando: Paty, mas o Slide Factory ele é só para dentista? Não, gente, o Slide Factory é para qualquer pessoa, tá? Porque muita gente vincula o Slide Factory a minha, assim, a minha profissão, né? A minha formação como dentista, mas não. O Slide Factory não é só para dentista, ele é um curso sobre comunicação. A gente teve, inclusive, na última ou na penúltima turma, não me lembro agora, uma aluna do direito que ficou, assim, apaixonada. Ela foi uma das alunas que se destacou, mandou várias mensagens. Então, a gente vê realmente a evolução de qualquer pessoa, independente da área de atuação, tá? E uma outra pergunta que eu tenho recebido também com frequência é se o Slide Factory é só para professores, é só para palestrantes ou se é para pessoas só formadas. Também não, tá? O Slide Factory ele é um curso que não depende do seu grau de formação. Também não depende se você tem experiência como docente ou não. Depende só da sua vontade de aprender a se comunicar melhor. E eu realmente acredito que a comunicação ela pode te capacitar em qualquer área de atuação, desde você conversar numa sala de aula com os alunos, e aí você vai usar as estratégias para você comunicar o seu objetivo com mais clareza, ou para as redes sociais, onde você também vai comunicar o seu objetivo com clareza nos posts, nos textos, ou até com o seu cliente, ou até no seu dia a dia. Eu acho que a comunicação, tenho certeza absoluta que a comunicação é uma habilidade que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga se diferenciar no mercado de trabalho, se diferenciar enquanto indivíduo, né? Comunicação, ela é uma habilidade conhecida como soft skill, ou seja, é uma habilidade subjetiva e que o mercado tem valorizado cada vez mais. Você já deve ter lido por aí que muitas empresas hoje não valorizam nem o nosso diploma. Isso é uma questão que está sendo deixada, inclusive, de lado. Os testes de RH, os testes para você fazer uma entrevista de emprego tem muito a ver com as soft skills, que é a sua habilidade de comunicação, sua habilidade de liderança, como você lida com problemas, né? Sua habilidade de ser aí resiliente com os problemas. Então, a gente precisa realmente desenvolver essas habilidades para trabalhar em equipe cada vez mais, tá? Então, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho do
que a gente fala dentro desse grande universo que é o Slide Factory online. Se você ainda não tem condição de fazer o curso, se não é o seu momento, ou não é o seu momento nem financeiro e nem de tempo, calma, tudo vem a seu tempo, continua seguindo a gente aqui nas redes sociais, que eu tô preparando cada vez mais conteúdo pra gente compartilhar aqui na mídia, certo? Claro que o curso ele vai te trazer uma formação maior, isso é óbvio, sem dúvida, são 15 horas onde a gente discute todos os assuntos de comunicação em profundidade, mas tudo vem a seu tempo, não é verdade? Eu também tenho já aí muito tempo de estrada enquanto dentista, me formei em 96, dei aula durante 15 anos e olha só, eu aprendo todos os dias e eu aprendo sempre, então cada coisa vem ao seu tempo, tá? E muita gente também, para esclarecer, talvez seja fácil eu explicar para você o que não é, para quem não é o Slide Factory. O Slide Factory é para quem só quer aprender as ferramentas do PowerPoint, do Keynote. Você não vai aprender isso, tá? As ferramentas a gente vai usar algumas durante o curso, porque é preciso e é necessário para que você consiga fazer algumas práticas, mas o Slide Factory não é um curso de ferramentas do PowerPoint. É preciso que você tenha algum conhecimento já sobre PowerPoint ou que depois você faça algum curso para entender o software, tá? É um curso onde a gente fala sobre comunicação visual, como que a gente se comunica visualmente usando as fontes corretas, as cores corretas, os elementos gráficos corretos, a diagramação, como que a gente comunica sendo mais criativo, enfim. Não é um curso sobre como usar o PowerPoint, tá? Dito isso, a gente vai então começar com a nossa maratona, o último dia, e eu venho falar hoje para você sobre gráficos, apresentação de gráficos, aquele nó que a gente sente na garganta quando chega aquele momento onde eu só posso apresentar uma informação por meio de um gráfico, por meio de uma tabela, seja na minha apresentação de aula, né, usando uma apresentação aí de PowerPoint ou Keynote, ou seja nas redes sociais. E a gente tem um grande, eu vejo que é o calcanhar de Aquiles de todo apresentador, e principalmente quando a gente fala de apresentação de gráficos e tabelas no meio científico, né, dentro da academia, tá? Se você está chegando agora, bom dia Thiago, bom dia para todo mundo que está chegando. Antes da gente começar a falar sobre gráficos, eu também quero te pedir um grande favor. Se você tiver qualquer pergunta para me fazer durante essa apresentação, coloca na caixinha aqui, tá? Por favor. Oi, Leila, bom dia. Coloca aqui nessa caixinha para mim, tá? Essa caixinha que tem um ponto de interrogação, um ícone de ponto de interrogação. Quando você faz a sua pergunta nos comentários, ela acaba se perdendo, porque eu acabo não conseguindo ler todos os comentários. Ontem eu disse isso e vou voltar a falar de novo. Quando a gente vai fazer uma aula EAD, remota, uma live, enfim, quando a gente vai se comunicar com alguém por meio de uma câmera, a gente precisa ter o nosso olho na câmera, para que você aí do outro lado tenha essa certeza de que eu estou falando com você, e não que eu estou falando com um fantasma, ou que eu estou falando com a minha blusa, olhando aqui para baixo, eu tenho que olhar para você. Como eu estou o tempo inteiro olhando para você, olhando para a câmera, eu quase não consigo ver os comentários. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, coloca aqui para mim, ó, nessa caixinha de ponto de interrogação, certo? Bora começar a falar sobre gráficos? Quem aí tem dificuldade de apresentar gráficos? Conta para mim. Quem aí tem muita dificuldade de apresentar gráfico, apresentar tabela? E por quê? Qual é a sua dificuldade? O que você acha mais difícil numa apresentação de gráficos? Pode colocar nos comentários agora, porque eu vou ler os comentários, tá? Mauro tá dizendo que tem dificuldade. Desculpa, é Maurício, né? Mauiugo. Desculpa, gente, é que só aparece o nome do perfil de vocês. A Fê tem dificuldade, Rodolfo também. Rodolfo, falei contigo hoje, né? Quem mais tem dificuldade de apresentação de gráfico? Quem mais tem dificuldade naquele momento que começa, puxa, agora eu vou ter que apresentar resultado, eu vou ter que colocar um dado na tela. Isso é muito difícil para você? Por que isso é difícil? Qual é a sua dificuldade? Conta para mim. Escreve aí.
Me ajuda. Como não ficar chato? Maurício. Como não ficar chato? Distribuir a quantidade de informações também. Como tornar o gráfico fácil de ser compreendido? Ótimo. O que mais, gente? Hoje meu cabelo tá me judiando, porque eu não consegui cortar ainda, né? Por causa da pandemia. Pode ver que ele cresceu bastante. E eu fiz o quê? Eu mesma cortei minha franja. Aí até ela se assentar, vai demorar um tempinho. Qual a maior dificuldade, então? Vamos lá, vamos tentar pontuar o que vocês escreveram, né? Então, distribuição de conteúdo, é muita informação. A Fernanda colocou, né? Distribuir a quantidade de informações. Como não ficar chato, porque a gente sabe que quando a gente é a audiência, quando eu sou o público, eu sei qual vai ser o meu comportamento quando eu vejo um gráfico. E normalmente meu comportamento é o quê? Pegar o celular, tentar conversar com a pessoa do outro lado, porque eu já sei que vai ser um momento chato da apresentação, que dificilmente um gráfico eu vou conseguir entender alguma coisa, então imediatamente eu me distraio e pego, é aquele momento que eu me desligo da apresentação. Se eu, enquanto público, tenho este comportamento de me desligar no momento da apresentação do gráfico, quando eu me torno apresentador, eu já tenho aquele receio de ser chato, porque eu sei que o público se comporta de uma maneira não tão disciplinada, não tão focada naquilo que a gente tem para compartilhar no momento do gráfico, certo? Também é muito difícil distribuir a quantidade de informações, porque um gráfico clássico, como a gente conhece, ele realmente tem uma quantidade de informações muito grande. Será que eu preciso colocar todas essas informações no meu gráfico? A gente já vai chegar lá, tá? Aí a Fezinha tá dizendo aqui, como deixar o público de boca aberta com seus dados? Ótimo! Como é que eu vou fazer, né? Fazer com que o meu público veja o meu gráfico e fique, se emocione, né? Porque no final das contas a gente sabe que a conexão ela só acontece por meio de um botãozinho emocional. Eu tenho que apertar um botão no meu cliente, eu tenho que apertar um botão na minha audiência que dê uma sensação de felicidade, porque senão vai ficar complicado, né? Ô, Tati, obrigada. Eu sou fotogênica. Eu acho que eu fico melhor na câmera do que eu sou pessoalmente. Obrigada mesmo. Laura, beijo, que saudade. Tudo bem aí por Porto? Saudade. Tô olhando os comentários, tá? O mais difícil é ter a ideia do layout. Realmente a ideia do layout para um gráfico é difícil. Eu vou tentar dar algumas dicas aqui para vocês, né? E o sentimento é tudo isso, né? O Rodolfo tá falando, aquela coisa de não querer ser chato, que é muita informação, tentar deixar o povo, em vez de ficar o povo virar pro lado, fazer com que o meu povo fique de boca aberta, enfim, tudo isso, tá? Primeira dica, primeira coisa que a gente precisa esclarecer, isso é pra vocês, assim, guardem isso pra vida, tá? Isso não sou eu quem estou falando, existe um livro, inclusive, que eu super recomendo. Ai, que pecado que eu não peguei esse livro pra mostrar pra vocês. Mas anota aí, o nome do livro é Storytelling com Dados. Storytelling com Dados. Vou repetir mais uma vez. Storytelling com Dados. É um livro excelente, com uma linguagem super fácil, lúdica, uma comunicação super tranquila e que eu recomendo para todo mundo que faz apresentação e que nas apresentações precisa compartilhar dados, ou seja, resultados por meio de gráficos e tabelas, tá? Esse é uma autora americana, ela trabalhou durante muitos anos no Google e ela compartilha dicas e não só dicas, ela compartilha um conteúdo muito bacana sobre como fazer a apresentação de dados. E ela diz uma coisa que é a pura verdade, que a gente precisa entender isso. Uma apresentação, quando eu faço uma apresentação, o meu objetivo é completamente diferente de quando eu escrevo um artigo. Vou repetir. Fazer uma apresentação de um dado é completamente diferente de escrever um artigo sobre um dado, tá? O que eu quero dizer com isso? O que a autora quer dizer com isso? Que quando eu escrevo um artigo para compartilhar o resultado de uma pesquisa, por exemplo, o autor daquela informação, ele não está junto com o leitor. Ou seja,
ele vai publicar aquela informação, esse artigo, essa publicação vai chegar no leitor e o leitor vai ter que ler sozinho aquela informação, vai ter que ler aquele conteúdo sem a presença do autor do dado. Então é necessário, é muito necessário que o autor do dado, quando escrever o artigo, que ele coloque o máximo de informações possíveis para que não haja erro de interpretação do leitor. Ficou claro que eu expliquei para vocês? Então, basicamente, quando eu vou escrever um artigo e eu vou colocar uma informação de dados num artigo, eu preciso colocar o máximo de informações possíveis para guiar a leitura, né, daquela informação pelo leitor e que não permita um viés, que não permita um erro de interpretação, já que o autor daquele dado não está presente para tirar as dúvidas do leitor. Quando eu vou fazer uma apresentação de um dado, eu mudo completamente de figura, porque agora, nesse momento, a pessoa que está defendendo ou apresentando aqueles dados, ela está presente naquela sala de aula, ela está presente durante aquela apresentação, e isso faz com que eu possa perguntar, fazer questionamentos para o autor daquela apresentação daquele dado. Então, eu não preciso colocar toda a informação na tela de apresentação. Eu não posso, eu acho que o principal erro é fazer o quê? Copia e cola do Excel para o PowerPoint. Esse é o principal erro, até porque a gente está falando de dois programas completamente diferentes, tá? Quem aí faz copia e cola do Excel? Eu já fiz também, então não tem problema nenhum, tá? Eu só quero saber quem é que faz copia e cola do Excel. Acho que muita gente faz isso, né? Copia e cola do Excel. Por que a gente faz isso? Porque existe também dentro da academia, existe dentro principalmente da parte científica, né? Existe uma... eu nem sei como dizer isso, mas existe uma fantasia, existe um medo de que se a gente não apresentar todos os nossos dados, se a tabela não estiver completa ali, a gente vai ficar sujeito ao julgamento daquela audiência que vai exigir ou vai ficar com medo, né? Então, eu tenho que colocar todos os dados ali, porque senão, o que vão falar de mim? Que eu estou escondendo algum dado, né? Normalmente é isso que acontece, né? E isso é muito presente, assim, eu sei que tem pessoas que estão aqui, como o Chico, por exemplo, tem outras pessoas também que a Cláudia, enfim, eu já tive pessoas que fizeram um Slide Factory e que no momento de fazer uma apresentação com dados foram, entre aspas, orientados a não fazer um gráfico mais lúdico, mas fazer copia e cola do Excel. Então, o que eu tenho para dizer em relação a isso? Primeiro, uma apresentação, ela não é um Word, ela não é um Excel. Então, você não precisa colocar todos os dados. Isso não sou eu quem estou falando, são as pessoas que trabalham com comunicação, tá? Não é ideia da Patrícia. Mas, como é que é aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o seu orientador... Se a faculdade onde você vai apresentar fazer a apresentação de um determinado resultado do seu trabalho, se é um congresso científico, enfim, e você apresentar para o seu orientador ou para o seu superior, né, para o seu chefe, e o seu chefe achar que é um absurdo a maneira como você está apresentando os seus dados, segue seu chefe, tá? Fala bem pro seu orientador. Se você for um orientador de alguém que está aqui hoje, por favor, me escute, porque são coisas completamente diferentes, tá? Mas eu não tô aqui para te ensinar para você a bater de frente com ninguém, porque você sabe que você vai perder, né? Você pode devagar e conquistando a confiança do seu orientador, conquistando a confiança do seu chefe. Por que eu digo isso?
Porque se você bater de frente com essa pessoa, você vai perder. Então não adianta, tá, você fazer isso. Mas é importante você saber que são coisas diferentes. A apresentação de um gráfico, ela é diferente quando ela vai para um artigo, quando ela vai para o papel, do que quando eu vou para a apresentação. Por que que é diferente, tá? É completamente diferente porque quando eu jogo um gráfico para as pessoas olharem e visualizarem, aquele gráfico, ele se torna uma imagem. E ele tem que comunicar, ele tem que causar uma comunicação emocional com o meu público. Assim como eu também uso imagens que são, como a gente falou ontem, que são sugestivas ou imagens que são literais. Mas eu tenho que escolher algumas imagens que realmente façam uma conexão com o meu público, que expliquem um determinado conteúdo. Então, eu não preciso colocar todos os dados, todos os resultados. Dito isso, eu acho que a gente parte para uma segunda pergunta. Você deve estar se perguntando: ok, Paty, a gente não precisa colocar todos os dados, mas como que eu vou escolher o que eu preciso apresentar? Não é? Porque já que eu não preciso apresentar tudo, o que eu tenho, como que eu escolho o que eu vou apresentar? Eu acho que isso é super importante e válido a gente discutir sobre. Então vamos lá. Vamos voltar ao que a gente sempre fala no início, no Slide Factory, que eu digo que é a essência da comunicação. Como que você escolhe um conteúdo que você vai compartilhar? Qual é o pilar? Quem que te guia? Quem que te fala assim, ó, eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho é mais certeiro? Você vai escolher o dado que você tem que apresentar de acordo com o público que vai te ouvir e o que esse público precisa saber a respeito daquele dado. Então, quem vai te orientar sobre as partes daquele gráfico que você vai escolher na sua apresentação é quem? O público que vai te assistir. Então, volto a dizer, você quer esclarecer o seu público sobre o quê? Qual é o dado que você vai usar para convencer o seu público do seu argumento? Eu acho que é por aí que você tem que fazer, tá? Então, é escolher o dado mais relevante, que comunique mais com a sua audiência e que cause uma conversão a respeito do seu argumento. Ou seja, a pessoa ela vai acreditar no que você está falando, o seu argumento vai ser fortalecido a partir do momento que você compartilha de uma maneira interessante o gráfico mais relevante ou o dado mais relevante daquele gráfico, tá? Então, é o público-alvo. Então, grava aí. Para você escolher o dado que você vai compartilhar numa apresentação, você precisa saber, ó, com quem você está falando, quem é o público-alvo, para quem você está falando, e você precisa ter clareza sobre o objetivo, aonde você quer chegar com a apresentação daquele dado, tá? Então, você precisa saber, poxa, se eu vou convencer as pessoas, eu dou sempre esse exemplo, se você quer convencer as pessoas que hoje as pessoas, elas usam a internet para estudar, eu não vou usar um gráfico inteiro e uma tabela inteira de uma pesquisa, um questionário inteiro na minha apresentação. Eu vou pegar o dado mais relevante, que é aquela perguntinha que conta lá para mim que 99,8% das pessoas responderam que sim, usam a internet para estudar. Então, eu só vou pegar esse dado mais relevante. Todo o resto não tem relevância. Todo o resto, para aquele público, para aquela audiência, é um dado irrelevante. É encher linguiça. E é exatamente exatamente o encher a linguiça que a maioria das vezes a academia quer que você coloque na sua apresentação, porque a academia ela é muito insegura. Ela é tão dona de si, ela é tão dona do conhecimento que o nível de insegurança é igual, entende? Ela esquece que se você não apresentar ali, você pode ser perguntado e você vai explicar e tá tudo bem, né? Então, torne a sua apresentação, o seu slide de gráfico interessante para as pessoas que vão estar assistindo. E como que você vai escolher esse dado, então? Anota de novo, você vai avaliar para quem você está falando e vai ter clareza sobre qual é o objetivo de você colocar aquele gráfico. Vamos fazer comparações agora. Bom,
eu vou apresentar a minha tese, eu vou defender a minha tese e eu preciso apresentar, né, todos os meus resultados da pesquisa que eu fiz. Quem é o seu público-alvo no caso? Seu público-alvo é a banca, porque você está fazendo o quê? Uma defesa de um trabalho. Você está ali passando por uma prova. O seu público-alvo não é quem está só te assistindo ali à audiência. O seu público-alvo é a banca. Então, você vai fazer uma apresentação. Obviamente, na sua apresentação vão aparecer muito mais dados, mas não é por isso que você vai fazer um copia e cola do Excel. Você vai fazer uma versão diferente para sua apresentação, onde você vai usar, você pode até usar um gráfico inteiro, tá? Para você não chocar tanto os seus orientadores. Mas você vai olhar para aquele gráfico e você vai tentar imaginar tudo que está, todos os acessórios daquele gráfico que não são necessários. Então, se você tem um fundo, é um gráfico, o fundo desse gráfico está colorido, tira o fundo, você não precisa de um fundo colorido. Tem muitas linhas, além de ter a linha Y, X e Y, né, vertical e horizontal de um gráfico, ele é dividido em várias linhas. Será que eu preciso dessas linhas na minha apresentação? Não, não preciso dessas linhas. Então, você vai fazendo o quê? Você vai tirando partes ou pés, como se você tivesse vestido, sabe o efeito cebola? Quando a gente, isso é muito, muito comum aqui no sul, né? Efeito cebola, o dia começa muito frio, fica muito quente na hora do almoço e à noite fica frio. Então, a gente sai de casa cheio de roupa, vai tirando aquele monte de roupa, depois a gente coloca tudo de novo. Então, você vai chegar com o seu trabalho impresso, você vai chegar o quê? Cheio de roupa, porque todas as informações estão no seu trabalho impresso, no seu PDF. Agora, conforme você for montar a sua apresentação, você vai tirar o excesso e vai ficar só com aquilo que aquilo que realmente importa para você apresentar, tá? Então, essa é uma dica que eu dou. A outra dica também que eu dou é você pensar qual é o gráfico que expressa melhor a sua ideia. Às vezes, a gente usa gráficos que tem uma quantidade de informação visual muito grande. Então, quantidade de informação visual muito grande, ela gera ruído, ela gera dificuldade de interpretação, né? Então, eu tenho que escolher gráficos que são o mais clean possível. Eu não posso escolher gráficos que a minha audiência não está acostumada a interpretar. Porque se eu usar gráficos que a minha audiência não está acostumada a interpretar, o que vai acontecer? Eu, enquanto audiência, vou ficar olhando para a tela e vou falar, meu Deus, espera só um pouquinho. Que gráfico é esse? Deixa eu entender primeiro esse gráfico. Eu não vou procurar olhar o resultado, eu vou ficar tentando entender o gráfico. Depois eu vou para o resultado. Então, o meu cérebro meio que entra em tilt, sabe? Então, eu preciso dar preferência para gráficos que sejam o mais clean possível, para tabelas que sejam o mais clean possível e que rapidamente meu cérebro identifique o dado mais importante da sua apresentação. Dentro desse universo, eu posso dizer para vocês que um gráfico de barras, por exemplo, é um gráfico extremamente antigo e mais usado, todo mundo entende muito rápido um gráfico de barras. Ninguém fica pensando, deixa eu entender primeiro esse gráfico. Ah, é uma barra. Ah, a barra mais alta quer dizer isso. Não, nosso cérebro é muito rápido, porque ele já está acostumado com aquele gráfico. Então, escolha gráficos que visualmente sejam fáceis da gente identificar e entender um dado. Um gráfico de linhas, por exemplo, dependendo do dado que você vai apresentar, rapidamente você enxerga, né, o crescimento de duas populações mediante a um determinado fator. Pronto, você rapidamente vê ali qual é a linha que está mais alta, você consegue enxergar. Então, gráficos de sobrevivência de material restaurador. Gráfico de linha tá ali, né? Você vê rapidamente qual que sobreviveu mais tempo. Então, são gráficos que você bate o olho e você entende muito fácil, né? Então, selecione gráficos que sejam visualmente mais interessantes para você. O que mais que eu anotei aqui? E toda vez que você vai fazer uma apresentação de um dado, você também vai contar uma história, a história daquele dado. Então, você tem que envolver a sua audiência com alguma coisa. Eu fiz uma pergunta ontem à noite, se eu não me engano, aqui nos stories, querendo saber se alguém tinha assistido Uma Verdade Inconveniente. Alguém assistiu esse documentário que está aqui? Conta pra mim se você assistiu esse documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Oi, Sandra!
saudade. Um beijo. Grande a base de pessoas. E aí, quem assistiu Uma Verdade Inconveniente? Pode desconfiar que alguma coisa funciona. A Feira assistiu, ótimo. Quem mais? Camila. Muito bom, né? Quem mais? Poucas pessoas assistiram, né? Quem não assistiu, faz assim, ó, por favor, tá? E se vocês não têm pergunta nenhuma, gente, que é isso? Vocês estão muito silenciosos aí do outro lado. Eu duvido que vocês não tenham pergunta sobre gráfico, não apareceu nenhuma pergunta aqui pra mim ainda. Sandra, tem que assistir, é maravilhoso, um documentário muito bom. Quem mais não assistiu? Não é possível. Eu tô aqui com quase 33 pessoas conversando com a gente e vocês não estão me respondendo. Então eu vou contar um pouquinho a história desse filme, tá? Eu sei que muita gente não assistiu, por quê? Porque o brasileiro tem muita resistência em ver documentário, a gente sabe disso, e porque já é um documentário um pouquinho mais antigo. Não é tanto, mas é um pouquinho mais antigo, tá? Uma Verdade Inconveniente, ele é um documentário que fala sobre o aquecimento global e ele foi feito pelo Al Gore. O Al Gore foi o candidato que quase virou presidente dos Estados Unidos, né? E ele tem essa bandeira, ele levanta essa bandeira sobre o aquecimento global. Do que se trata o filme? O filme nada mais é do que a gravação de uma apresentação do Al Gore, exatamente. O filme é uma gravação de um auditório onde o Al Gore está fazendo uma apresentação sobre o aquecimento global. Então é uma apresentação cheia de slides. É uma apresentação. Ele tá num palco como se fosse um TED, né? E ele tem, só que a diferença pro TED é que ele tem uma tela imensa atrás dele, e ele tem várias TVs espalhadas nesse auditório, e ele faz, então, uma apresentação de slides, tá? A Fernanda tá falando que aquela apresentação dele é perfeita, e a Fernanda tá aí, já que ela assistiu o filme, para não me deixar mentir. É uma apresentação que tem muito gráfico, ele usa muitos gráficos para ele mostrar o quê? Como está acontecendo o aquecimento ao longo dos anos na Terra, né? Então ele precisa de gráficos, ele precisa de dados para mostrar isso e para convencer a audiência dele que se a gente não tomar cuidado, o ano não vai resistir muito tempo em função do aquecimento global e de todas as catástrofes que vão acontecer em função desse aquecimento. Agora, é um documentário onde foi filmado uma apresentação, tá, de slides, né, como se fosse um TED, só que é um documentário que deve ter aí quase 2 horas de filme. E esse documentário ganhou o Oscar de melhor documentário no ano dele, que eu não lembro agora, acho que foi 2011. Mas ele ganhou um Oscar, só isso, ele ganhou um Oscar. E um Oscar não é avaliado só pelo conteúdo, ele é avaliado pelo conteúdo e pela maneira como o filme é entregue para sua audiência, né? O que é sensacional na apresentação de gráficos do Al Gore dentro desse documentário? Todos os gráficos que ele usa são gráficos de simples compreensão. Não tem nenhum gráfico difícil de entender. Então, as escolhas que ele fez para colocar na tela, para colocar nos slides dele, são gráficos onde a audiência que está assistindo, e leia-se, quem está assistindo ele, pensa qual é o público-alvo dele, qualquer pessoa leiga. Então, ele não pode usar gráficos como se ele estivesse apresentando para cientistas sobre o aquecimento global. Ele escolheu gráficos onde qualquer pessoa com o mínimo de formação olhe para aquela imagem, porque ele está usando uma imagem para se comunicar, e compreenda o que ele quer dizer. E se convença de que o aquecimento global realmente está acontecendo, é uma realidade e vai te trazer danos. Então, a escolha dos gráficos dele foi extremamente inteligente, gráficos de simples compreensão. Ele usa a animação desses gráficos de uma maneira muito inteligente, ele está afiado, ele sabe o que vem depois, ele não fica preocupado, vou passar o slide, eu vou voltar. Não, ele sabe exatamente o momento de apertar o botão do passar slide para aquele gráfico começar a caminhar. E a Bruna está aqui chamando a atenção que o ponto alto desse filme
é quando ele mostra um determinado gráfico e ele mostra, né, como que foi o contexto, como está, quanto a Terra está aquecendo ao longo dos anos, a partir de, sei lá, 1900 e bolinha, até os dias de pá, hoje, e a partir do momento que acontece, a partir de agora, como vai ser daqui para frente? Como que vai ser esse aumento do aquecimento da Terra? E aí ele sobe numa plataforma, né, num andaime, ele tem um andaime assim no palco, ele sobe ali e conforme o gráfico, ele aperta o botão no passador de slides, e conforme aquele gráfico ele vai subindo na tela, ele, enquanto apresentador, começa a subir o andaime junto com o gráfico. Então o que ele faz? Ele usa de ferramentas do storytelling, ele usa uma narrativa extremamente forte, ele conversa com essa narrativa no palco e faz com que as pessoas entendam melhor aquele dado usando o fator contar histórias. Ele usa um pouco de humor para mostrar, sem sensacionalismo, para mostrar o quanto a Terra está aquecendo rapidamente, num sentido totalmente vertical e rápido, e por isso a catástrofe está muito próxima de acontecer. Esse trecho do filme ficou tão marcado que ganhou até uma versão dos Simpsons. Tem uma versão dos Simpsons onde a Meg, se eu não me engano, vai fazer uma apresentação de um gráfico e ela usa, então, ela sobe num andaime e faz todo a firula como ele fez, porque ficou muito conhecido, né? Ficou muito fácil, todo mundo ficou muito chocado como o globo terrestre estava aquecendo muito rápido. E ele entendeu isso, ele fez isso de uma maneira muito inteligente, porque ele soube contar uma boa história. E ele colocou até um pouquinho de humor dentro de uma tragédia, né? Então a gente precisa também contar a história dos nossos dados. Quando a gente vai apresentar um dado, gente, isso também está no livro lá do Storytelling com Dados. Quando eu vou apresentar um gráfico, eu tenho que entregar para a minha audiência só a pérola, só o resultado. Eu não preciso fazer com que a minha audiência abra todas as conchas para encontrar a pérola junto comigo. Eu já encontrei a pérola. A minha audiência sabe que eu trabalhei para obter um determinado resultado. Eu preciso mostrar para ela ser muito direto, ser muito claro. Eu preciso usar aquele dado a meu favor. Certo? O que mais que a gente pode falar a respeito de gráficos? Eu estou quase terminando. Se ninguém tem pergunta, eu estou chocada. Sério. Não acredito que vocês não tenham perguntas sobre gráficos, porque eu recebo tanta gente pedindo para eu falar sobre gráficos, que eu não estou acreditando que não tem perguntas sobre gráficos. Mas tudo bem, vamos lá. A minha última dica para você, quando você for montar os seus gráficos, use elementos visuais que conversem com a sua apresentação. Você pode usar imagens, não só imagem de fundo que criem ruído atrás do seu gráfico, mas você pode colocar ícones, você pode colocar imagens, você pode colocar pequenas informações para fazer a composição do slide e, claro, respeitando a diagramação, que façam com que o seu dado seja evidenciado. Então, você pode fazer isso. Existem gráficos extremamente, não só inteligentes, existem gráficos super criativos. E aí eu vou lançar aqui para vocês algumas inspirações, tá? Coloque lá no Pinterest, a gente falou sobre ele ontem, para você se animar aí sobre inspirações para gráficos. Coloca no Pinterest Graphic Design. Coloca lá Graphic Design que você vai ver uma quantidade de ideias de design para gráfico. Melhor, coloca Data Graphic Design, ou seja, design para gráfico de dados, porque senão ele vai te apresentar gráficos de elementos gráficos do design, não vai aparecer gráficos de dados, tá? Coloca no Pinterest e dá uma olhada. Outra palavra-chave para você colocar no Pinterest, coloca assim, ó, infográficos super interessante. A Super Interessante tem vários infográficos extremamente criativos, tá? E é pena que eu não separei aqui uma apresentação que eu queria muito mostrar para vocês, mas ela tá lá no... Essa apresentação não é minha, mas ela tá dentro do nosso feed. Tem um antes e depois feito
pela professora Fernanda, da USP de Ribeirão Preto. Ela fez o Slide Factory e a gente se tornou grandes amigas. Eu não sei se ela está aqui, Fê, se você estiver aqui, um beijo. Ela me mostrou um slide de antes e depois de um gráfico, onde ela mostrou, se eu não me engano, era a composição de cremes dentais. Antes, ela fez um gráfico, que era um gráfico de pizza, antigo, né, mostrando ali a porcentagem de cada produto, né, da composição do creme dental, acho que é isso. E o depois dela, ela usou, gente, porque ela fez aquilo, né? Ela não roubou essa imagem de nenhum lugar. Ela construiu um creme dental, tá? Isso mesmo, ela desenhou uma pasta de dente, um creme dental com as formas e ela foi colorindo o tamanho daquilo de acordo com a quantidade de cada produto que tinha no creme dental. Ficou super interessante, ficou lindo, na verdade. Eu queria muito... Fê tá aqui, beijo! Morreu nada, ficou lindo o trabalho, ficou maravilhoso, né? Ela ficou tipo, ela entendeu qual é a essência de apresentar isso e eu tenho certeza absoluta que os alunos dela vão compreender muito melhor aquele conteúdo do que ela jogar um gráfico de pizza para aqueles alunos. Entendem o que eu quero dizer? Mais uma dica que eu quero dar para vocês. Evitem, por exemplo, usar gráfico 3D. Por quê? Porque o gráfico 3D ele causa uma distorção. E aí você às vezes se confunde. Aquela parte da pizza que você acha que é a maior fatia, na verdade ela não é a maior fatia. Ela não é a maior porcentagem do meu dado. Ela me engana, ela só aparece porque justamente é o 3D. Né? Então evitem usar gráficos em 3D. Né? Tabela. Cuidado com tabela com muita linha, muita coluna, muita cor. Tabela, se for inevitável, o mais simples possível, tá? E a quantidade de dados que você vai mostrar, você pode destrinchar isso. Você não precisa colocar, gente, tudo num único gráfico, ficar com aquele gráfico todo cheio de informação e ficar 50 minutos explicando aquele gráfico. Você pode picotar esse gráfico em vários slides e em cada um deles você evidenciar e colocar e falar do dado mais importante, certo? Eu fiquei assim... falar de gráfico não é fácil de falar de gráfico para vocês numa live, porque aqui a gente é muito limitado com a apresentação das imagens. Eu até preparei uma apresentaçãozinha para colocar aqui no Insta, mas ela não ficou bacana, ela não ficou didática, eu não gostei. Por mais que a gente tenha aí uma tela vertical aí pra gente compartilhar a informação, eu não achei que ficou adequado, por isso que eu não usei. Se vocês quiserem ver o gráfico da Fernanda, vai no @SlideFactoryGram, né? Vai no nosso perfil, procura lá antes e depois, tem um antes e depois da Fê, que foi sobre os gráficos, para vocês terem uma ideia de como um gráfico, uma apresentação de um gráfico não é a mesma coisa que você imprimir. Você tem que ter uma ludicidade, você precisa criar uma imagem atrativa, né? Uma imagem atraente para compartilhar com o seu público. Certo? Vou olhar, tem uma pergunta aqui e eu vou olhar. Deixa eu ver quem mandou pergunta. Quem teve a coragem? Alguém, a Leila me falou sobre pixels, Leila. Leila, não entendi. Não entendi a sua pergunta, tá? Vamos lá. E a Liz pergunta, né? Como apresentar gráficos referência a dados demográficos em saúde pública? Nossa, esse assim, ó, dá pra você viajar. Dá pra você, sei lá, você vai falar de, por exemplo, localização de determinada população, onde acontece mais determinado evento. Você pode usar uma imagem para fazer isso, você pode usar ícones, aqueles ícones que mostram, né, a localização. Você pode colocar muitos ícones, construir uma tabela uma coluna de ícones, em vez de fazer a coluna crua, você pode construir ícone, um íconezão maior, assim. Você pode... Meu Deus, eu acho que a parte de dados demográficos, ela é a parte mais fácil de você criar, de você colocar sua criatividade para fora e se inspirar, sabe? Eu acho, Liz, procura esse livro, você vai gostar muito. É um livro que eu acho que é um livro de cabeceira para todo professor, todo professor e todo pesquisador que precisa compartilhar dados, né? E para todo mundo que também trabalha com o mercado corporativo e precisa compartilhar dados, que eu tenho certeza que vai
te ajudar, certo? Forte. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A gente joga um pouco. Diego, numa apresentação de resultados científicos, o meu trabalho pode ser visto com maus olhos se for apresentado somente com gráficos? Não, claro que não. Desde que... Eu acho assim, ó, Diego, e acho para todo mundo, mas é uma opinião muito pessoal minha, tá? É uma opinião minha de quem estuda comunicação. Tudo vai depender do seu público. Tudo, absolutamente tudo. Se o seu público for um público mais carrancudo, se for um público que é mais conservador, talvez o seu gráfico também tenha, a sua apresentação vai ter que ser um pouco mais conservadora, né? Agora, se a sua apresentação ela tiver coerência com o que você está falando, se você colocar imagens que sejam atrativas e coerente com o que você está apresentando, né? Se você usa infográfico, se você usa organograma, que é uma maneira também, é um gráfico, é um tipo de gráfico, é como você organiza conteúdos, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Acho que tudo depende muito do público, e aí não só o perfil do público, né? O comportamento, a personalidade do público. Depende muito do que esse público precisa saber. Isso você vai ter que pesquisar qual é o problema que você vai resolver para aquele público, e você tentar colocar da melhor forma possível imagens, que pode ser gráfico, pode ser qualquer coisa, mas que você coloque, que o seu slide seja construído de uma maneira que o visual ajude na compreensão, tá? Palavra-chave do Pinterest, coloca lá, pode colocar em português mesmo, tá? Coloca lá, design de gráficos para dados, ou coloca infográficos super interessante, que eu acho que vocês vão achar coisas bem legais no Pinterest, né, de ideias, né? Para defesa de mestrado, é conveniente dados criativos? Liz, vai depender do seu orientador. Eu sempre acho conveniente você mostrar uma apresentação criativa. Eu sempre acho conveniente, porque eu acho que a criatividade, se ela tiver coerente com o que você quer explicar, ela ajuda muito. Você usar imagens que sejam ou sugestivas ou que sejam literais, mas que ajudem na compreensão, eu sempre acho importante. Mas vai depender muito do seu orientador, vai depender muito para onde você vai apresentar. E nesse caso, eu acho que você tem que levar em consideração a personalidade das pessoas, né? Como eu disse no começo aqui, eu já tive 2 casos de 2 alunos que fizeram o curso para melhorar a sua apresentação para o mestrado, fizeram apresentações lindíssimas, super coerentes, e no final das contas não conseguiram apresentar, porque a academia ainda é muito conservadora. Então, acho que você tem que levar isso em consideração, né? Mas eu, Patrícia, acho sempre super conveniente, né? Nome do livro é Storytelling com Dados. Storytelling com Dados, né? Deixa eu ver, que eu acho que eu tenho mais uma perguntinha aqui. Isso lá na Rua da Praia. Eu falei sobre gráficos no Pexels. Não, Leila, não falei. Eu devo ter me expressado mal. Eu falei que no Pinterest a gente consegue ter ideias de design para gráficos de dados, né? No Pinterest, e não no Pexels. O Pexels é um site onde vocês vão encontrar imagens com direitos autorais liberados e até para fins comerciais, né? Mas é o Pinterest onde você vai ter mais ideia de gráficos mais criativos. Certo, galera? Certo, pessoal? É isso aí, Chico. Mandem um link do curso Slide Factory para os meus orientadores o quanto antes. Eu também acho que a gente tem que dar uma sacudida nessa galera aí. Essa galera pode entender muito de pesquisa, mas não está entendendo nada de comunicação. E talvez seja por conta disso, né, que às vezes é tão difícil a gente entender a ciência, né? Porque o cientista está acostumado a falar para cientista. O cientista não está acostumado a falar para o leigo. Então, assistam mais o TED, onde as pessoas que são convidadas para estar lá, elas são referência na sua área de atuação e são preparadas para falar durante 20 minutos
daquele assunto que a pessoa sabe tudo para um público leigo. Então, tem que ser extremamente comunicativo num TED, né? Isso é fundamental. Acho que o TED é super inspirador para quem quer se apresentar mais. E ó, a maioria dos TEDs, acho que todos os TEDs, na verdade, eles têm a prerrogativa de apresentar sempre algum tipo de dado, né? Normalmente uma apresentação do TED, ela começa ou com uma pergunta para a audiência, ou ela começa com uma frase onde o apresentador mostra um dado extremamente relevante para estimular já o gatilho para aquele público prestar atenção, ou tipo, é isso aí, eu vim aqui para saber exatamente isso, né? Então, esse gatilho, assim, começar com um gráfico explorar bem aquele dado relevante. Último dia da nossa maratona, terminando com gráfico, com tabela. Eu sei, é muito difícil falar desse assunto numa live. A gente explora com muito mais tranquilidade isso numa aula, com certeza. Acho que quem já fez o Slide Factory, principalmente as últimas turmas agora, eu acho que na turma do Chico a gente nem tinha, né, Chico, ainda a parte de gráficos, né? Foi lá no comecinho do Slide Factory. Agora a gente tem uma aula só sobre gráficos e tabelas e a minha vontade é explorar cada vez mais, porque eu sinto muita necessidade das pessoas se jogarem um pouco mais sobre esse tema nas suas apresentações. Acabou de sair também, não sei se vocês conhecem o perfil do professor Rafael Moraes, ele acabou, eu não vou lembrar agora o perfil dele, mas procurem lá, Rafael Moraes, ele acabou de postar, eu compartilhei no Opaline, tá nos stories do Opaline. Ele acabou de fazer uma postagem sobre cerâmicas odontológicas, onde ele usa o recurso de um infográfico extremamente didático. E eu acho que é o poder também de você saber usar o infográfico, é o poder de você saber usar um organograma de uma maneira inteligente, visualmente comunicativa, para compartilhar informação nas redes sociais, tá? Deem uma olhada lá, entrem no Opaline, tá nos stories, e ali vocês vão clicar, então, vão acabar indo pro perfil do professor Rafael Moraes, né? E aí vocês vão ver como um infográfico pode ser extremamente, nossa, muito, o resumo de muito conteúdo e fica muito mais fácil para a audiência compreender. Estou super feliz de terminar essa maratona, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido relevante para você. Se você gostou e quiser me dar um retorno por direct, o que vocês gostaram, o que vocês acham que pode complementar ainda mais, eu agradeço muito, porque o retorno de vocês é que faz isso aqui acontecer. Então, se você não fica com preguiça, manda um direct para mim, fala para mim o que você gostou, o que você... Elaine, beijo! Eu vou compartilhar um post da Elaine já para vocês verem como a gente pode ser bem criativo. E ela foi aluna do Slide Factory. Então, se você tiver aí se você quiser me ajudar com para as próximas lives, com os próximos conteúdos, vai ser importante, porque assim eu consigo esclarecer a sua dúvida. Me manda um direct. Se você gostou da maratona também, vou ficar feliz de você se você me mandar uma mensagem dizendo o que você mais gostou, o que eu posso ajudar você nas próximas lives, né? A gente tem encontro na semana que vem já pré-agendado, então anota aí. A gente vai continuar com essa maratona na semana que vem, que eu sei que vocês querem mais, mas a gente vai ser diferente, vai ser de terça a sexta, tá? Porque na segunda-feira eu já tenho um compromisso nesse horário, então a gente vai continuar com a maratona na semana que vem, de terça a sexta. Já tem um spoiler da primeira aula, a gente vai falar sobre mapa mental na terça-feira. Na quarta ou quinta, agora eu não me lembro. Eu já vou falar contigo, Rê. Eu não lembro se é quarta ou quinta-feira, mas o Lucas do Streptotiras vai estar com a gente numa live também na semana que vem, falando um pouco sobre composição fotográfica e criatividade, que ele é um cara que pode compartilhar muito desse conhecimento com a gente, então a live continua na semana que vem. Se você estiver interessado no workshop Slide Factory, ainda dá tempo de se inscrever, tem poucas vagas, mas ainda dá tempo de se inscrever. Não é mentira, gente, quando eu falo que tem pouca vaga é porque tem mesmo, tá? Eu não preciso ficar aqui implorando para ninguém se inscrever, não. As turmas, elas não são gigantescas, não é porque é online que eu faço turma com um monte de gente. E se eu não me engano,
Eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que a gente tá com 70% das inscrições já preenchidas. Se você tiver interesse, me manda um direct que eu te explico tudo, tá? É um curso totalmente online e transmitido ao vivo comigo. Quem já fez sabe que é delicioso. Vai ser do dia 11 ao dia 15 agora de maio, das 19 às 22 horas, transmitido pelo Zoom, tá? Mais informações me manda um direct que eu te explico. Deixa eu só olhar aqui o da Rê. A Rê me dizendo o seguinte, tem uma apresentação daqui 1 hora nos Estados Unidos. Ai, que delícia, Rê, parabéns! E aqui eles usam slide branco e escrita preta. Quero só ver o que vão falar dos meus slides feitos com a expertise do Slide Factory. Ah, eu quero, Rê, depois você me conta. Por favor, me conta, tá? Eu preciso saber. Esse retorno é ótimo. É muito importante para mim, né? Vai com todo o sucesso do mundo, tá? Vai lá e arrasa, tá bom? Eu tenho certeza que você vai arrasar, mas eu quero saber como é que foi sua apresentação. Gente, era isso. Tem mais uma pergunta aqui, de última hora? Peraí, vamos dar uma olhadinha. Oi, Lúcia, no workshop vai ter mapa mental? Eu vou falar um pouco sobre mapa mental na semana que vem, na live, e já vou adicionar esse conteúdo de mapa mental dentro do capítulo para construção de roteiro, né? Porque eu tô sentindo essa lacuna, que as pessoas têm muita dificuldade para fazer o mapa mental, e eu uso demais mapa mental para construir os meus roteiros, tanto os meus roteiros de aula, de live, enfim, eu uso muito mapa mental. Eu acho que eu tô com um aqui, esse aqui não, é só rabisco, mas eu tenho vários aqui, olha, para fazer meus planejamentos. Então eu costumo fazer, é uma técnica que eu uso, então eu pretendo colocar assim. O mapa mental ele aparece muito pincelado no Slide Factory no workshop, vou ser bem sincera, mas com a necessidade das pessoas me perguntando sobre isso, eu vou colocar um pouco mais de conteúdo sobre isso no Slide Factory sim, tá? Não é uma aula inteira de mapa mental, mas é como usar o mapa mental como um recurso para escrever o seu roteiro. Tá bem? Gente, eu vou desligar porque estamos acabando, temos poucos minutinhos aqui de live. Quero agradecer a presença de todo mundo, de coração. Obrigada pela sua parceria. Se você gostou e acha que essa informação, esse conteúdo pode ajudar alguém, me ajude a levar essa informação para quem precisa, compartilhando com os seus amigos. A gente se vê na semana que vem, então, terça-feira, às 11 horas da manhã. Seguimos com a Maratona Slide Factory. Um beijo e até semana que vem. Tchau!